salve, eminentes irmãos e audiência querida! Estamos mais uma vez aqui no Podclave, o podcast do Supremo Conclave do Rito Brasileiro. E o que a gente veio fazer aqui? Fala sobre maçonaria, rito brasileiro e hoje sobre Ordem de Molay. Mas antes de mais nada, acompanha a gente aqui, ó, a Misael tá colocando aqui, ó, aqui embaixo nossas redes sociais. Bata um papo com a gente, participa, curta, engaja, é muito importante a sua participação. E hoje a gente está também com uma dica de vocês para falar sobre Ordem de Molay. Bom, nós estamos aqui com duas feras especialistas em Ordem de Molay e eu também estou aqui para contribuir, afinal de contas sou um eterno de Molay. Nós estamos com o irmão Natan de Souza Mateus, do capítulo Guido Verni 27, também da loja Acácia do Lavradio, 3.484, grau 19, até exata do capítulo Tiradentes, número 1. E também estamos aqui com o nosso irmão Lennerson Lima de Paula, grande mestre estadual da Ordem de Molay do Rio de Janeiro, venerável mestre da loja Acácia de York, 4.445 do Golpe RJ. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Tudo bem, Lennerson? Tudo bem, boa tarde, Podclave, a audiência do Podclave. Muito obrigado ao Rito Brasileiro, ao Podclave pelo convite. É uma honra aqui falar de Ordem de Molay, dessa nossa instituição maravilhosa que é a Ordem, e no Rito Brasileiro, que eu acho que é a casa do Demolay hoje no Brasil. Nós vamos falar sobre isso. Natan, meu querido Natan, seja bem-vindo. Salve, meus irmãos, obrigado aí todos pela acolhida aqui na nossa casa do Rito Brasileiro, né? Eu, como membro já do Rito Brasileiro e também da Ordem de Molay, fico muito feliz de estar aqui hoje, contribuindo com essa conversa que só tem a agregar aí aos irmãos. E quando a gente fala sobre Ordem de Molay, é com muita felicidade, porque vocês chamam da gente, como é que é, os Demolays pré-históricos, né? Aqueles que era quando eu chegava aqui só tinha mata, eu estava nessa época aí. E eu tenho muito orgulho disso. Eu venho do mesmo capítulo do Natan, do capítulo Guido Verni, estive mestre conselheiro também lá, na oportunidade da 14ª gestão. Isso, já tem que... Nós também, qual é a gestão que nós estamos agora? O 80º. Nossa Senhora, então passou um tempo. E aí eu queria passar para o nosso grande mestre, para explicar essa audiência, né, de maçons e não maçons, o que é a Ordem de Molay. Bom, vamos lá, de maneira muito breve, né? Primeiro, explicar sobre essa instituição maravilhosa é algo que nos traz muita felicidade. Eu uso um discurso, vou usar um discurso até que o Juliano utiliza muito, né, o nosso soberano primário. A Ordem de Molay, ela é a maior organização juvenil do mundo. Então, pouca gente sabe disso, mas hoje, se vocês derem um Google aí, vocês vão ver que a maior organização juvenil do mundo é a Ordem de Molay. Ela, de fato, iniciou em 1919 nos Estados Unidos, e ela chega ao Brasil em 1980. Então, em 1980, um maçom chamado Alberto Mansur funda aqui no dia 16 de agosto de 1980 a Ordem de Molay através do capítulo Rio de Janeiro, que é, inclusive, o capítulo do nosso soberano grande primate. Então, ela chega aqui como essa organização ali embrionária, e hoje o Brasil faz parte da maior organização juvenil do mundo e é a maior jurisdição de Ordem de Molay do mundo. Então isso nos traz muito orgulho. E essa instituição, né, que está presente em 24 países, com mais de 4 milhões de membros, ela tende a, através dos seus 7 princípios, amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo, tornar jovens rapazes, né, a idade da Ordem de Molay é de 12 a 21 anos, então tornar esses jovens rapazes pessoas, adultos, com esses princípios e que vão ser excelentes profissionais, excelentes maçons, se for o caso. Então, é através desses 7 baluartes que a Ordem de Molay ela tenta inculcar, né, nesses jovens a sua essência. Perfeito, irmão. E Natan, como é que o jovem chega na Ordem de Molay? Bate lá na porta, eu quero entrar, quero ser de Molay, como é que funciona? Então, isso é interessante porque tem várias formas de ingresso, né? Eu mesmo não tinha maçom na minha família quando eu primeiro conheci a Ordem de Molay. Meu pai, inclusive, veio iniciar na maçonaria por causa da Ordem de Molay, por causa dos amigos que a gente tinha em comum, e acabou que quando eu iniciei na Ordem de Molay, na minha iniciação lá, ele encontrou colegas de trabalho dele, que ele não sabia que eram maçons. Eu falei assim, você é maçom, não sei o quê. Então, na verdade, a gente acabou entrando junto, né? Eu iniciei na Ordem de Molay e ele iniciou na maçonaria, é uma história muito engraçada. Então, assim, é muito interessante porque a gente costuma falar muito de que o menino chega porque ele é filho de maçom, porque ele é neto de maçom, porque ele tem algum
grau de parentesco, assim, então ele já conhece algum Demolay, mas a realidade é que hoje a gente tem uma instituição que ela é tão atuante na sociedade, né? A Demolay, ela tá aí presente nas redes sociais, tá aí fazendo várias atividades filantrópicas em várias cidades aí, não relacionadas a coisas maçônicas, que hoje praticamente qualquer jovem consegue ter esse primeiro contato com a Ordem Demolay, sem nem ter algum tipo de vínculo pregresso, né. Então hoje o próprio site do nosso Demolay Brasil, o menino consegue entrar lá, consegue se inscrever: "Ah, eu quero ser um Demolay", ele pode não conhecer ninguém, ele consegue entrar no site, bota os dados dele, endereço, que isso chega, né, para os grandes mestres dos estados e a gente consegue entrar em contato com esse menino. Então, assim, hoje a ordem está bastante profissional aqui no Brasil, ou qualquer jovem que estiver ouvindo isso aí nessa faixa, menino de 12 até 21 anos incompletos que tiver interesse, pode entrar no site do Demolay Brasil, que com certeza vão ter as orientações necessárias. Isso é muito bacana porque, quando eu fui convidado a entrar para a Ordem Demolay, eu fui mais por conta dos amigos que lá estavam, né, e tinha um compromisso aos sábados e eu falei: "Que negócio é, por que que eles somem todo sábado? E que eles fazem? Eles voltam mais unidos?" E recebi esse convite: "Pô, você realmente não quer participar com a gente?" E eu, Lauton, filho de maçom, não conhecia a instituição, meu pai também não conhecia a instituição, e fui convidado. E eu vou abrir o coração com vocês. A instituição salvou esse irmão que está aqui na sua frente. Que nessa época eu morava na Tijuca, num momento do Rio de Janeiro, aonde estava explodindo ali, vamos colocar assim, toda a questão do tráfico, das drogas, da juventude. A Tijuca tem muito essa proximidade entre a comunidade e os moradores, né, que moram chamado asfalto, vamos colocar dessa maneira. E eu perdi naquele momento vários amigos que acabaram experimentando drogas, se influenciando, se envolvendo, e foi nesse período que a Ordem Demolay veio para mim trazer esses valores. E aí, meu grande mestre, o que está faltando para essa juventude? Será que são valores? Eu acho assim que a sociedade como um todo ela evoluiu muito, né, e a Ordem Demolay ela acompanha ela precisa acompanhar essa evolução. E o que a gente se depara hoje no acompanhamento dessa juventude é que com tantas coisas para se fazer hoje, né, no nosso dia a dia, videogame, internet e etc, o papel da Ordem Demolay acaba também se tornando estar atento a tudo isso. Então hoje, por exemplo, a gente está aqui num podcast, que é o Pod Claro, que se você olhar 5 anos atrás, a gente não tinha né, esse formato de entretenimento que nós temos hoje. Então eu acho que, talvez eu não sei o que falta para a juventude, mas eu posso te dizer o que a Ordem Demolay tem para essa juventude. Então eu acho que o X da questão é justamente esse. Eu acho que a juventude, né, do Brasil, o Brasil é um país muito plural. Então cada canto você vai ter uma juventude diferente que precisa de coisas diferentes. E o barato da Ordem Demolay é justamente isso, que ela de uma maneira muito grande consegue ser uma Ordem Demolay para o jovem que precisa estar conectado com seus amigos, mas também para aquele rapaz que não tem muitos amigos e ali vai se tornar a grande família dele. Então acho que a Ordem Demolay ela tem essas diversas faces, né, e eu acho que é isso que torna ela tão grande e tão importante. Eu fiz essa provocação, Natan, porque, no meu caso, houve um processo de desenvolvimento de caráter, né. E se não fossem esses 7 valores, que são as nossas virtudes, eu acho que, eu poderia estar vivendo um outro momento da minha vida, ou melhor, nem estar vivendo, né. Então eu queria saber do irmão, falando sobre um pouquinho do desenvolvimento do caráter, que não tem nada a ver com a personalidade de cada indivíduo, mas realmente do caráter, da condução, né, de uma vida mais correta, mais digna, com amor a certos, critérios e valores de vida. Aí queria ouvir um pouquinho do irmão. Isso é muito interessante porque a Ordem Demolay ela tem uma proposta pedagógica muito boa, né. Quando o Frank Sherman-Lade teve essa visão, mais de 100 anos atrás, da fundação da Ordem, a gente sabe disso através da biografia dele, essas coisas, uma coisa que ele sempre quis incutir é essa coisa do jovem aprender com o jovem. O bom da Ordem Demolay, você tem ali o corpo maçônico, né, que é o nosso conselho consultivo, orientando as atividades, supervisionando principalmente as atividades, mas o jovem ele aprende aquelas habilidades, aquelas ferramentas, essas lições morais com outros jovens. Então são os demolês mais velhos que transmitem para ele essas virtudes,
que ensinam ele trabalhos administrativos, como gerenciar documentos, gerenciar finanças, como organizar uma filantropia, fazer a visitação. São os jovens que organizam, os maçons logo estão só orientando. Então, assim, esse plano pedagógico, né, da Ordem Molay, esse processo de aprendizado, ele, assim, é uma forma de muito sucesso. Tanto que a gente vê aí há 100 anos, mais ou menos a mesma estrutura, uma coisa que nasceu numa cidade no interior dos Estados Unidos e hoje já está em mais de 50 países. Então, assim, com certeza é um case de sucesso. Talvez aí seja a maior grande obra da maçonaria dos últimos 100 anos, né? A gente fala tanto das coisas que a gente fez no passado, nos inícios de república e etc, mas a Ordem Molay, ela tem essa proposta de realmente o menino sai dali daquela formação com todas as habilidades para se tornar um cidadão de fato, se botar na sociedade consciente do dever dele. E o interessante você falar sobre isso, e aí eu trago para a Lennerson falando sobre esse processo de mudança, traz a esse indivíduo a liderança natural por exemplos, né? Você percebe isso ainda hoje? Sim, sim, é notório, assim, né? A gente observa muito isso, né? Em uma iniciação, então a gente participa das várias iniciações, diversos capítulos, e a gente vê aquele menino ali. Daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, você vê aquele mesmo menino que iniciou quietinho, que não falava, mestre conselheiro do seu capítulo, primeiro conselheiro, escrivão, mestre conselheiro estadual, regional, e você vê como a Ordem de Molay vai formando aquela liderança de uma forma muito natural. Então, obviamente, é uma fórmula, como o Nathan muito bem falou, é uma fórmula que está aí pelo menos em 1919, e que a gente vê na prática como isso, de uma maneira muito natural, muito imperceptível às vezes, você torna ali um menino uma liderança nata, assim, você fala assim: "Caramba, esse menino nasceu para isso". E não, foi construído de maneira muito sutil ali pelos ensinamentos. E uma coisa que eu acho muito legal, assim, sempre que eu visito capítulos e tem reuniões públicas, e aí tem ali, às vezes, o familiar do menino que está assumindo como mestre conselheiro ou algum cargo, o familiar falando daquele menino, de como ele mudou, de como ele melhorou como filho, como aluno, como... Isso é muito gratificante, porque eu acho que é o grande propósito da Ordem de Molay, né? Você conseguir transformar aquele jovem ali, não que ele seja um jovem ruim ou que, enfim, não tenha princípios ou nada disso, mas que você vê que ele aperfeiçoou aquele jovem pelo propósito da instituição. Então acho que isso é muito legal. E uma experiência que mexeu todos nós aqui de Molay temos, é que às vezes a gente está no nosso trabalho ou na faculdade, ou seja lá onde for, e as pessoas não sabem que a gente é de Molay, por exemplo. E aí quando descobrem, elas falam assim: "Caramba, eu sabia que tinha alguma coisa diferente em você". E isso é muito gratificante, porque é o papel da instituição, né. Então, a pessoa, sem saber que a gente era de Molay, quando ela descobre, ela vê que a instituição que a gente faz parte, como a instituição nos ajuda, né, e nos molda como líder. Desde sempre, assim, quando eu entrei no capítulo, existia um mestre conselheiro e eu falava assim: "Cara, que bacana isso, como conduz, como é que fala bem, né, a oratória". A Ordem Molay me deu essa possibilidade de explorar esse mundo, de conversar, de dialogar, de ter uma troca democrática, que é, assim, o primeiro universo que você tem de discussão de ideias, que você tem que ter no final, que todos saiam bem, e você enquanto juventude, eu não vejo outro caminho se não for a Ordem Molay, que ela é plural, ela é democrática, mas ao mesmo tempo ela deixa o jovem ter a sua opinião e colocar isso para o grupo. E aí, Nathan, isso aconteceu também contigo? Você se viu proprietário de palavras e de ideias no momento ao entrar na Ordem Molay? Sim, foi bem isso que aconteceu. Eu entrei na Ordem Molay através de um amigo comum que eu tinha no ensino médio, e desde o início, no meu capítulo, lá do nosso capítulo do Verni, sempre tive essa experiência de poder colocar minhas ideias. Eu iniciei já um pouco mais velho, né, já tinha indo para 18 anos, então eu pude trazer essa experiência, e é muito legal porque, assim, como é uma organização que os jovens estão ali se desenvolvendo, não tem aquela coisa de: "Ah, eu acabei de iniciar, não tenho nada para acrescentar". Tudo é uma troca de experiências. Quem acabou de chegar pode contribuir com a sua experiência de vida, suas experiências pregressas. Quem está ali também aprende com isso e também transmite os conhecimentos da ordem, então é uma troca muito legal, assim. Eu lembro que logo depois que eu iniciei, eu já acabei virando tesoureiro do capítulo, então muitas coisas de organização financeira eu acabei aprendendo na Ordem Molay, e também paralelamente eu fui também do grêmio estudantil do meu colégio,
Então eu consegui aplicar, né, esses conhecimentos que eu tinha na Hora do Demolei também, né, atuando na sociedade. Isso é muito legal, porque a Hora do Demolei, ela é um espaço muito importante para você ter essas experiências e eu sempre digo isso no capítulo, né, que ali é um lugar muito importante para você tentar e principalmente errar. Porque se você erra ali dentro, você está entre irmãos. Então a experiência de ir lá, tentar fazer, não conseguir, discutir, muitas vezes discutir e perder discussões também é muito importante, principalmente o jovem nessa idade. Hoje a gente está numa sociedade tão imediatista, né, que é tão difícil para o jovem às vezes ouvir um não, alguma coisa não dá certo. Então quando você tem um capítulo, essa experiência, de tipo, poxa, me frustrei, mas são os seus irmãos, entendeu? Acabou ralhando todo mundo lá junto, comendo um salgadinho, sai, vai no shopping, vai no cinema e tal. Isso é muito importante para a formação nessa idade específica, entendeu? Então foi muito importante essa atuação e hoje acho que o profissional que eu sou hoje, o maçom que eu sou hoje, o homem que eu sou hoje, deve muito a essa fase da Demoliner, viu. E assim, eu trago até para minha loja, para Barão de Mauá, esse conceito Demolei, vamos botar assim, porque nós somos irmãos mais velhos, né, e a gente vira um tutor daquele que está chegando. E muitas das vezes hoje, até na própria maçonaria, o irmão entra enquanto aprendiz e ele: "Ué, o que está acontecendo aqui? Para onde eu vou? Que sinais são esses? Que símbolos são esses?" E a ordem Demolei é esse fator que agrega, né, Lemerson? A gente maçom, Demolei, tem esse abraço fraterno, né? Não, e é muito interessante, né, é exatamente isso, você falou, né, o irmão mais velho, né. Então quando você entra ali que é muito novo, né, às vezes, e você não conhece nada daquilo ali, são milhões de símbolos, milhões de rituais ali, né, de coisas novas para você aprender. E quando você tem esse papel desse tutor, que às vezes é um demolei mais velho, às vezes é um tio maçom, como a gente chama na hora demolei, eu acho que isso é fundamental, porque você consegue, né, ter a segurança de que, olha, eu estou num ambiente novo, mas eu tenho pessoas mais velhas que vão me acompanhar nessa trajetória e que eu posso errar aqui dentro as coisas podem acontecer, mas eu tenho sempre alguém me acompanhando. Acho que isso é uma das grandes, eh, uma das grandes lições que a Ordem Demolei traz para você, é que, ó, olhe, inclusive tem, né, no nosso ritual, né, quando você está liderando, depois você vai voltar para as fileiras. Então, quando você volta para as fileiras, o seu papel mais do que nunca é apoiar quem está ali ou entrando ou também assumindo como mais conselheiro ou qualquer cargo. Então, acho que isso é muito, muito importante, assim, esse papel de ter irmãos mais velhos acompanhando ali a trajetória. Claro, isso graças a Frank Chamailend, graças ao Tio Mansur, mas assim, a nossa principal referência e lenda é Jacques de Molay, sim, né. E eu acho que esse vínculo de lealdade, né, de honra, de caráter, né, esse símbolo dessa história, Natan, eu acho que transforma a mente desse jovem que muitas das vezes o modelo mental dele, o mindset dele está ainda novo. Ele falou: "Não, isso é que é importante". Você considera isso com essa juventude que você está acompanhando também aí, que eu sei aí que você está sempre lá no capítulo Guido Verni? Sim, com certeza, assim, a lição e o exemplo do Jacques de Molay, inspiram e transpassam as gerações, né. Tanto que a própria questão do nome da ordem foi uma escolha dos próprios meninos quando eles ouviram o Frank Germain falar da história do Jacques de Molay. Então essa questão de você não se deixar vencer, né, de se manter firme nos seus ideais, não trair os seus irmãos, né, porque isso, Jacques de Molay foi tentado a trair seus irmãos, a divulgar os segredos da Ordem dos Templários, e se manteve resistente até o fim, até que pagou uma própria vida por isso. Então é um exemplo que o Milton jovem, que ainda não tem às vezes esse contato com essa ideia, né, do mundo, das coisas ruins, às vezes, dependendo da idade, não tem nem contato às vezes com o conceito de morte, não tem nenhum parente jovem que faleceu, alguém que se sacrificou por um ideal. Então é uma coisa que incute realmente na mente do menino, que é um modelo a ser seguido, né, que você tem que, se manter fiel, leal, não só aos amigos da sua idade, mas às pessoas que são caras, porque é isso, né, se a gente ensina desde criança que você tem que ter esses valores, quando ele chegar lá na frente e se torna um cidadão, tem muito menos chance de ser um cidadão que vai, né, enfim, se corromper de alguma forma, vai entrar de corrupção. A gente fala tanto no Brasil, né, de corrupção, Deus não é corrupto. Se a gente começar a trabalhar esses valores já, né, nos meninos,
cada vez mais a gente tem chance de criar bons cidadãos que vão impactar positivamente a sociedade, Melhores maçons. melhores maçons, e assim, no fim é isso. A gente tem uma questão de que muitas vezes os maçons olham pro e é importante, né, é o nosso objetivo, o aprimoramento pessoal nosso. Então, nós estamos na maçonaria para nos aprimorarmos pessoalmente, ok. Mas não adianta apenas nós maçons nos aprimorarmos moralmente se a gente não está aplicando isso na sociedade. Então, a Ordem de Molay hoje ela é um veículo muito importante até para nós maçons aplicarmos isso que nós aprendemos na maçonaria na sociedade, é incutir nos meninos esses valores. Isso aí que você está falando é muito rito brasileiro. Já já eu vou puxar o assunto de ordem de Molay e rito brasileiro. Por que tantos demolês no rito brasileiro? Mas eu ainda queria falar com o Lenilson a respeito justamente dessa diferença que você tocou, das pessoas perceberem, falou assim, você é diferente, você tem um que a mais, dessa diferença que o jovem faz na comunidade, e aí não é uma prova teste, mas que a gente falasse sobre as 7 virtudes aqui, você falasse de cada uma delas, como elas podem ser aplicadas no dia a dia, entendeu? E aí se você puder mostrar à nossa audiência sobre elas, eu acho que é bem interessante. Com certeza, né? Vamos lá. A Ordem de Molay, como eu falei no início, né, essa maior organização juvenil do mundo, ela é baseada em 7 princípios, né? E tem muitos outros princípios, mas assim, os principais, né, são esses 7. Que o primeiro deles é o amor filial, ou seja, é o amor de pai e mãe, e não necessariamente o amor de pai e mãe, mas hoje em dia a gente tem a questão da família mosaico, né? No direito a gente tem essa novidade, onde às vezes é o avô, ou a avó, ou um outro responsável, familiares adotivos. Então o amor filial ele é justamente isso, né? Esse amor que você tem pelaquela figura materna, paterna que você tem, independente de ser seu pai ou mãe biológico. Então acho que a aplicação do amor filial no seu dia a dia é justamente você amar, né, essa figura que você tem na sua vida de maneira genuína, de maneira aberta, né? São pessoas que estão cuidando de você da mesma forma que nós temos os irmãos mais velhos na Ordem de Molay. Eu acho que esse conceito de amor filial ele é muito rico, né? Porque ele nos traz essa necessidade de amar aquela pessoa que às vezes doa a vida ali, doa o seu dia a dia para cuidar da gente. Então, o amor filial é reverência pelas coisas sagradas, né? A nossa segunda virtude é a reverência pelo que é sagrado, e eu sempre gosto de falar o seguinte: não é reverência só pelo que é sagrado para nós, mas principalmente o que é sagrado para o outro, que às vezes é difícil. Então, às vezes nós temos algo que é sagrado para nós, e isso é muito fácil a gente respeitar e reverenciar, que é a nossa crença, mas às vezes a gente tem um outro irmão nosso, ou uma outra pessoa à nossa volta, que tem a sua reverência pelo seu sagrado. Então acho que essa segunda virtude é justamente isso, é a gente reverenciar e respeitar e apoiar o que é sagrado para o outro. Terceiro é a cortesia, né? Então a cortesia de gestos, palavras, ações, ser uma pessoa cortês, cordial, isso é muito importante no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente está extremamente estressado com o dia, e os próprios jovens também, né? Com colégio, com prova, aquela coisa toda. E eu acho que a gente ser uma pessoa cortês, manter essa cordialidade é algo muito importante e é dos baluartes da nossa ordem. O companheirismo, né? Acho que é a nossa principal chama, né? A quarta vela, a gente fala muito disso. Então é a gente ser companheiro aos nossos irmãos, estar ali, né? Para apoiar verdadeiramente os nossos irmãos. Então isso, não só os nossos irmãos, mas as pessoas que estão ao nosso redor. Acho que a principal, né, virtude da Ordem de Molay é você ter diversos irmãos e ser companheiro desses irmãos, né? Isso é muito importante. E a fidelidade, né, é a nossa quinta vela, então é ser fiel aos nossos princípios, aos nossos valores, e eu acho que atrelado ao companheirismo faz uma dupla ali muito importante, né? Você ser companheiro e fiel ao que você acredita, ao que você entende como correto. A pureza, né, você ser puro, né, e aí hoje em dia eu falo muito isso em capítulo, né, pô, mas eu não posso sair, não posso ir numa festa, não tem nada a ver com isso. A Ordem da Mulher ela não quer restringir você, o seu dia a dia, né, nas suas atividades, não tem nada a ver. Mas que você, se você tá numa festa, se você tá saindo, se você tá com uma namorada, seja lá o que for, é a pureza de pensamento, de ações, que você esteja ali de uma maneira pura. E é muito importante. E o patriotismo, né? Em diversos momentos a gente pode ser
chamado a precisar, né, a cuidar do nosso país, né, seja numa guerra ou não, mas principalmente no nosso dia a dia, né, a gente reverenciar o que é patriótico, a nossa bandeira, ter orgulho da nossa pátria, e eu acho que isso inclusive tem tudo a ver com o rito brasileiro, né. E aí, Natan, por isso que eu puxei o nosso grande mestre para falar sobre isso, e fecha sobre patriotismo. Nós temos um rito da cultura nacional, nós somos um rito nacionalista, nós somos um rito patriótico, nós somos um rito do civismo, como dito por todos, mas o mais importante é colocar em prática. Então, esse processo que a gente vê da Ordem Demolay leva um processo de aprendizado e lealdade àquilo que é importante e se coloca em prática naquele ambiente, naquele território que a gente está vivendo, né? Então, quando a gente fala do Demolay, a gente está falando já praticamente de um futuro união do rito brasileiro, porque ele entende o processo da aplicabilidade do que deve se fazer na sociedade. Por aí, meu irmão? É muito por aí, assim, é muito latente essa relação entre o que o rito brasileiro se propõe, né, e o que a Ordem de Molay se propõe. Aparentemente, você pensa assim: "Ah, mas foram instituições criadas em momentos diferentes, situações diferentes", mas quando você vê a aplicabilidade prática, é muito interessante, porque foi o que você falou, o menino ele é desenvolvido a aprender essas virtudes ali nas partes dos 12 a 21 anos, e até depois, né, porque a gente continua retornando ao Demolay sempre, e o maçom do rito brasileiro, já desde o grau de aprendiz, ele também é incutido nessa coisa do aprender para aplicar na sociedade. Hoje eu tenho, né, a oportunidade de estar aí como aterzata do nosso capítulo número 1, e Que é um presidente de um capítulo, um corpo filosófico. isso. E nos graus filosóficos, nos altos graus do rito brasileiro, a gente tem também a oportunidade de estar desenvolvendo essas ferramentas morais e sociais do maçom. Então você chega lá nos graus filosóficos, aprende sobre virtude, sobre justiça, sobre temperança, sobre prudência, sobre discrição. Depois você vai subindo, vai chegando no Kadosh, onde você se torna um missionário, então começa essa questão de estudar o homem social, e depois o guardião de aplicar isso na sociedade. Então todo o rito brasileiro ele é construído. Álvaro Palmeira foi, né, um grande homem, a gente falou do Franco Germain ao criar o Demolay, mas nosso Álvaro Palmeira também é implantar o rito brasileiro nesse sistema didático, ele foi genial, nesse sentido de que aos poucos ele vai construindo um homem social, munindo das ferramentas de pouquinho em pouquinho para conseguir ter esse ser humano que pode chegar numa sociedade, chegar numa associação de moradores do bairro e ter umas ideias que vão pegar no bar dele, pode chegar na Câmara Municipal de uma prefeitura, ajudar alguma questão de política pública, pode estar aí no Congresso Nacional, ou pode estar até dentro da própria casa, passando esses valores para a família, entendendo essa importância de ser um homem que aplica esses valores na sociedade, né? E a gente comentou essa coisa do patriotismo, da Ordem Molay. O rito brasileiro, a gente tem uma frase que eu gosto muito, que é que a maçonaria não tem pátria, mas o maçom a tem. Então, quando a gente traz isso, né, e hoje a Ordem Molay Brasil, a gente tem esse orgulho que o Brasil é o maior país com a Ordem Molay, como o nosso grande mestre comentou, é muito importante a gente também mostrar para o mundo e até para os maçons que não conhecem a Ordem Molay. Olha só, gente, sabia que nós somos a maior Ordem Molay do mundo? É aqui no Brasil. Olha o trabalho que a gente está fazendo, vamos ter orgulho do Brasil também no cenário nacional, entendeu? E de mostrar como o maçom brasileiro, o Demolay brasileiro, em conjunto, eles conseguem ser esse exemplo, essa janela até para o mundo, de como que a gente consegue transformar essa maçonaria realmente numa coisa que aplica na sociedade. Ou só um complemento, né, da mesma forma que a Ordem Demolay, ela busca tornar o jovem, né, um adulto que tenha ali inculcado os seus princípios, né, que possa atuar, né, de uma maneira muito bacana nas diversas áreas da sociedade. Acho que o rito brasileiro, né, quando você chega lá no grau 33, é você se tornar de fato um servidor da pátria e da humanidade, né. Então acho que se pudesse traçar um paralelo entre a Ordem Demolay e o rito brasileiro, seria isso, né, a forma como as duas instituições se propõem, uma o jovem e o outro o maçom, a se tornar servidores, a se tornar pessoas
na sociedade que possam contribuir já com uma bagagem. Excelente analogia. E por isso eu acho que desmistifica as pessoas assim, é por conta da proximidade, lá o soberano é Demolay, tem tantos outros Demolays, por isso que eles vão pela aproximação, e não é. Foi o que você falou, é porque, o servidor, o jovem, ele se torna um servidor, e um servidor da sua pátria, da sua comunidade, da sua família, da sua religião, e ao servir ele se sente motivado. E aí eu queria entrar sobre esse assunto, Lênia, sobre motivação, porque na minha época, quando eu entrei na Ordem Demolay, a gente tinha o grau iniciático, tinha o grau Demolay, e lá por alguns anos e muitos depois, se confundiu até chevalier com cavaleiro e tal, alguma coisa assim, e era o que a gente tinha ali enquanto referência para o jovem continuar. Queria que falasse um pouquinho, né, Enéas, você também, Natan, sobre as possibilidades várias da continuidade desses jovens, do chevalier, do cavaleiro e por aí vai. Hoje, né, se a gente puder fazer Natan vai poder me ajudar muito nisso, né, se a gente puder fazer um paralelo entre maçonaria, né, e Ordem Demolay, nós temos como o simbólico, né, da Ordem Demolay é o grau iniciático, né, e o grau Demolay, né, então são apenas esses 2 graus. E aí, hoje nós temos um sistema chamado Nobre Rito, que seria a espécie de filosóficos. Então você investe ali com um cavaleiro e vai até o último grau, que no nosso caso é o Cadência, né, então como cerimônias ali, né. Então eu acho que também é uma forma de, além desses graus iniciático e grau Demolay, você continuar trazendo ali, através dessas cerimônias, que hoje nós denominamos cerimônias do Nobre Rito, outros ensinamentos a mais para incrementar essa formação desse jovem. Isso, e hoje nós nessa estrutura, então assim como na maçonaria a gente tem a loja simbólica e tem os corpos, né, dos altos graus filosóficos, na Demolay a gente também tem essa divisão de corpos, né, então no capítulo ele aprende o grau iniciático Demolay, e no priorado que ele aprende todos esses graus de cavalaria. E hoje a gente tem a grande honra, né, de estarmos aqui na Casa do Rito Brasileiro, que hoje cedia o primeiro priorado do Brasil. Priorado é o nome da célula onde se praticam essas cerimônias de cavalaria. Então hoje o Supremo Conclave ele patrocina ativamente, definitivamente, inclusive cede aqui o espaço para as reuniões dos cavaleiros do primeiro priorado do Brasil, que foi fundado lá em 1993, hoje está aqui no Alta Boa Vista, nossa Casa do Rito Brasileiro, e é muito interessante que os próprios meninos são muito gratos. Eu frequento aqui algumas reuniões, e eles mesmos falam, poxa, tão legal o Rito Brasileiro, porque a gente sempre vem em peso, sempre vem membros efetivos, vem delegados do rito aqui prestigiar os meninos, conhecer mesmo, porque são cerimônias assim que você pensa, é coisa de adolescente, você que acha, tem lá um som que acha que é coisa simples, que é bobinha, e não é assim, são cerimônias que trazem realmente ensinamentos muito interessantes. Então os irmãos do rito brasileiro vêm aqui para conhecer, e todos eles falam, trocam experiência com os meninos, e os próprios meninos falam, poxa, muito legal o rito brasileiro, essa questão de debate. E eles próprios falam, poxa, quando eu tiver a oportunidade, quando for mais velho, acho que eu vou iniciar no rito brasileiro, tal. Então, nem é muito pela questão de que, o nosso primaz é Demolay. Óbvio, o nosso primaz é muito grato, né, a gente tem muito orgulho de ter hoje o Juliano como o nosso soberano grande primaz e ser, né, egresso do capítulo do Rio de Janeiro, número 1 da Ordem Demolay, e de ter aí sido o grande mestre estadual, ter ocupado a posição que o Lennerson hoje ocupa, ter alcançado Legião de Honra, a maior honraria da Ordem Demolay. Mas eu entendo que isso foi muito mais consequência, né, do que uma questão de que os meninos vão para o rito brasileiro porque o primaz é Demolay. Não, eu acho que na verdade é um ciclo que se retroalimenta, né? O Juliano ele demonstrou essas capacidades de liderança e chegou ao posto de primaz que nós identificamos nele, nós maçons do rito brasileiro, né? Qualidades que ele desenvolveu na Ordem Demolay, e ele próprio fala isso. Lélia, aproveito para fazer o convite às pessoas, aos irmãos que quiserem conhecer aqui o primeiro priorado, que é o São Percival de Gales. Então, o primeiro priorado, né, da Ordem da Cavalaria, que foi fundado no Rio de Janeiro, da mesma forma que a Ordem Demolay. Então, convido os irmãos a estarem presentes numa reunião aqui, né, a gente pode passar a data posteriormente, mas é sempre uma honra estar aqui na Casa do Rito Brasileiro, a gente ter o primeiro priorado aqui.
Misael, faz um favor, coloca aqui, ó, o site que as pessoas interessadas, têm filho, não precisa ser maçom, mas tem filho, tá gostando do papo aqui, acessa o site, procura mais informações, pede uma petição, quem sabe seu filho não tá aqui junto com a gente. E aí, com relação a que a gente estava falando, o Nathan estava falando, sobre, a escolha do Demolay pelo rito brasileiro, aí volta ao que Lenilson falou, é o espelhamento. Né, a condução é o rapport, aquele cara que foi Demolay, que teve aquela posição, que aconteceu isso, hoje é esse cara, então eu preciso entender que esse é o meu caminho, é por aí? Sim, sim, é por aí e é muito interessante, né, aqui nós temos no vídeo brasileiro muitos sêniors Demolays, né, e é interessante porque, por exemplo, hoje eu tô como grande mestre, o Juliano foi grande mestre, e às vezes a gente conversa, eu converso com ele, e eles entendem exatamente a dor que eu sinto hoje, de algum desafio, de alguma coisa que ele viveu na época dele de grande mestre, que ele ainda não era soberano, e é interessante porque da forma como você consegue ter auxílio de um irmão que já passou pelo que você está passando hoje, fala: "Ó, talvez se for por esse caminho aqui é mais fácil, já vivi isso aí", então é muito interessante. Existe esse espelhamento, na minha visão, obviamente, pela proposta das 2 instituições, né, como eu falei, uma de preparar o jovem, a outra de preparar o maçom como servidor da pátria e da humanidade, mas por você ter pessoas, né, na instituição, aqui no rito brasileiro, que viveram a Ordem Demolay, viveram os cargos da Ordem Demolay, que conseguem, através da sua experiência, hoje pra gente que está vivendo a liderança, né, conseguem trazer essa experiência e falar: "Ó, esse caminho aqui, vai por esse que é bom, ó, esse aqui cuidado", isso é muito muito importante. É o irmão mais velho, é o irmão mais é o nosso tutor, nosso facilitador. E aí, hoje a gente não vai falar sobre outras famílias maçônicas, nós somos uma instituição paramaçônica, patrocinada pela maçonaria, a Ordem Demolay, eu falo nós porque eu também faço parte. É, mas eu gostaria de falar um pouquinho, só para ventilar, porque isso vai ser para outro episódio que nós vamos conversar, sobre a relação da Ordem Demolay e as outras instituições, como Filhas de Jó, Oriente, e aí nós também estamos com um especialista aqui, o Natan. Só levanta a bola aí a curiosidade do povo sobre o que é a Fraternidade das Filhas de Jó, o que que é a Estrela do Oriente. Fala um pouquinho para esse povo aí. Então, é muito interessante isso, porque aquilo que a gente comentou, né? O maçom, dentro das suas lojas, dentro dos seus graus filosóficos, ele trabalha essa questão da moralidade, do aperfeiçoamento pessoal, mas isso, e as pessoas chegaram a essa conclusão há mais de século, isso é uma coisa tão boa, né? Que não deveria ser restrita só a nós maçons. Então, essa tentativa, né, esse sucesso de criar as ordens paramaçônicas, veio desse desejo de, poxa, é tão bom o que a gente vive aqui, né? Por que a gente não vai estender isso para nossa família? Então hoje a gente tem, e com bastante presença do Brasil, para os meninos jovens a Ordem Demolay, que a gente já falou, para as meninas mais jovens de 10 a 20 anos a gente tem as Filhas de Jó, que é uma organização também criada no seio da maçonaria, que traz os mesmos valores, também participa, patrocinado pelas lojas maçônicas aí através do Brasil, que tem essa relação também de incutir, mas aí voltar para as meninas esses ensinamentos de vida, né, para formar mulheres que vão ser ativas na sociedade, mulheres que tenham protagonismo, mulheres que tenham voz. Então a maçonaria também aí participa bastante desse projeto. E temos para as mulheres mais velhas, né, acima de 18 anos, a Ordem da Estrela do Oriente, que é uma ordem onde a gente reúne mulheres adultas e mestres maçons, né, da ordem que o maçom também pode participar como iniciado, que traz justamente essa questão do aprimoramento moral do estudo, numa visão ampla, onde homem e a mulher trabalham juntos nas cerimônias, onde eles podem ali trocar experiências no ambiente não maçônico, né? A maçonaria regular, ela é restrita aos homens, mas isso não impede a gente de abraçar nossa família, né? Então o maçom, poxa, eu tenho um filho, eu tenho uma filha, uma sobrinha. Conheçam o projeto das ordens paramaçônicas, elas realmente, assim, são organizações que já passaram o teste do tempo. Só para o Brasil, a Demolay já tem 45 anos, as Filhas Jó do Oriente já tem aí mais de 30 anos, então são organizações muito sólidas aqui no Brasil, todas elas têm mais de 100 anos lá fora, então com certeza são instituições que a gente vê formar jovens líderes, e hoje a gente vê, inclusive, os resultados, porque como já tem esse tempo todo, nós temos
sobrinhas, os filhos de Jó, que já foram prefeitas de cidade, que já foram de conselho diretor, inclusive aqui da Fiocruz, no Rio de Janeiro. A gente tem grandes lideranças que começaram novinhas lá nessas ondas paramaçônicas, tiveram essas experiências, teve a sua formação e hoje são cidadãos. E não é isso que a gente quer, no final das contas. A gente quer formar uma sociedade que compartilhe dos nossos valores. A maçonaria, ela prega tanto essa coisa de tornar feliz a humanidade, né? Então vamos trabalhar de fato a humanidade. Vamos levar as nossas filhas, nossas sobrinhas, nossas netas para as filhas de Jó, nossas esposas, nossas mães para a Estrela do Oriente, entendeu? Porque isso de fato faz com que a gente traga esse sentimento para a família toda. Isso é muito bom. E uma questão muito interessante, né? Eu vivi isso, é uma experiência minha, que quando eu tava no Demolei, né, meu pai sempre falava assim, não, eu tô tranquilo porque meu pai tá, meu filho tava Demolei, então às vezes eu saía de casa 7, 8 horas da manhã, ia pra reunião do meu capítulo, ia para outro capítulo e tal, e meu pai tava tranquilo porque ele sabia que tinha uma instituição séria, como as Filhas de Jó, como a Estrela do Oriente, e que ali eu tava bem, tava com alguém, tava com um irmão mais velho, tava com um maçom, e acho que isso é muito bacana das nossas instituições. E eu acho que hoje, enquanto pai, né, uma pessoa já vivida de todas as instituições, né, que a maçonaria pode me proporcionar, eu vejo que além de ser uma escola de autoconhecimento, de autoaperfeiçoamento, de construção de lideranças na juventude e na fase madura também do homem, ela faz com que a gente alcance um certo respeito da sociedade pelo nosso posicionamento de atitudes, não de palavras, né. Então hoje, por exemplo, eu queria saber de vocês o quanto anda a participação da Ordem Demolei no Cáritas, na caridade, nas atividades filantrópicas, nas ações, porque eu acho que isso também dá visibilidade à instituição. A gente continua fazendo isso? Existe ainda? Com certeza, né? Nós temos a proposta da Ordem Demolei, uma das propostas é a gente fazer as filantropias, né? Como a gente chama, é a caridade, e a gente está sempre em atividade, né? Hoje em dia, nós temos o Desafio Nacional de Filantropia, que é um desafio proposto pelo nosso Supremo Conselho Brasil, Demolei Brasil, a nível nacional, que estimula justamente isso, que os capítulos, né, em cada estado realizem filantropias, realizem atividades filantrópicas, e acho que é uma das campanhas que mais dá certo, assim, que a galera se enganja, tem um ranking, quem doa mais alimento, quem faz mais filantropia, e tem uma classificação, e além dessa classificação desse ranking, tem as notas, ó, esse capítulo aqui fez isso e ficou muito legal, doou tantos litros de água, doou, e isso foi muito bacana. E recente agora nós tivemos o caso do Rio Grande do Sul, que teve lá o alagamento, e a Ordem Demolei, ela ajudou demais, né, o Grande Conselho do Rio Grande do Sul, né, que é o nome da administração estadual, né, e ajudou demais lá, então foi uma mobilização a nível nacional para enviar água, enviar mantimentos, roupas, e toda a Ordem Demolei se engajou para ajudar o Rio Grande do Sul. Acho que foi um exemplo breve, agora na próxima, que a gente, com a instituição liderado pelo Supremo Conselho do Brasil, Demolei Brasil, a gente conseguiu se organizar e ajudar no estado que estava precisando. Muito bom. E eu tenho percebido também pelas redes sociais, eu não tenho participado, a vida da gente é uma correria danada, mas eu vejo que também tem um engajamento voltado a quem faz a melhor ritualística, liturgia, tem uma competição sadia entre os capítulos. Fala um pouquinho sobre isso, Natan. Hoje nós temos desafios, né, de ritualística, tem desafio nacional de ritualística, tem programas estaduais também, grande capítulo ritualístico, grande priorado, e isso é justamente para estimular o menino àquela prática da cerimônia correta. A Ordem Demolei, ela preza muito por essa questão da ritualística, muitos meninos decoram as falas deles, né, que é uma questão que vem aí dos Estados Unidos, esse costume, né, de fazer essa ritualística decorada. Então os meninos, eles têm um zelo muito grande para a maçonaria. Isso, como eu comentei, né, muitos irmãos vêm aqui conhecer e do rito brasileiro, e eles se surpreendem, porque os meninos fazem movimentação do tempo direitinho, decoram as cerimônias, se portam, né, então, boa oratória, e às vezes pensa assim, nossa, é um menino tão jovem fazendo isso, né, coisa que às vezes a gente não vê nem em algumas lojas maçônicas, de beleza, dificuldade no executar da ritualística, e quando isso a gente vê aí meninos de 16, 17 anos dando show, né?
realmente nas cerimônias e essas convicções também são muito boas até para mostrar isso. Gera engajamento e promove o desenvolvimento, e traz a eles uma realidade do mundo também, que a gente precisa sempre estar preparado, né, estando com as nossas competências em dias. Agora você vai ficar com o nosso patrocinador master. Coloca aí, Israel. Ainda tem o seguinte, você está precisando de qualquer coisa aqui do nosso Supremo Conclave, acessa a lojinha, gente. Olha só, a gente tem camiseta, a gente tem pet agora, que é esse bódromo que você pode botar. Você bode do asfalto, motociclista, coloca no seu colete. E outra coisa, uma novidade interessante. Se você tem mais de 7 anos no rito brasileiro, você pode pedir ao presidente do seu corpo filosófico ou seu venerável para adquirir essa medalha e essa comenda aqui de quantos anos você já está participando aqui conosco, tá ok? E tem outras coisas, alfaias, paramentos, tudo que você precisar, em 3 cliques você leva. Acessa lá a nossa lojinha. E é lógico, vocês sabem que podem contar com www.tudomentoria.com.br. Se você precisa da evolução em mentoria, desenvolvimento de liderança, procure a nossa empresa, a gente vai poder te ajudar. Claro, não esquecendo do Instituto Flamigueiros, que é voltado mais para a equipe. Se você quer uma educação corporativa, já sabe que pode acessar www.institutoflamigueiros.com.br. E agora, só agradecer a sua presença, meu irmão Lênison, nosso grande mestre da Ordem Demolei. Muito obrigado por você ter vindo aqui trocar essa ideia com a gente. Natan, você é fera demais, obrigado. Nós somos do mesmo capítulo, do mesmo DNA Demolei. Muito obrigado pela presença de vocês. Fica aqui a palavra final com o nosso Lênison. Bom, eu só posso agradecer ao Rito Brasileiro, ao Podclave de estar aqui presente, dar esse espaço para a Ordem Demolei. Nós precisamos, né, de mações que apoiem a Ordem Demolei e o Supremo Conclave. Ele está sempre de portas abertas à Ordem Demolei e isso nos deixa muito felizes, né? Então eu só posso agradecer, minha palavra é agradecimento. E para todos aqueles que queiram conhecer a Ordem Demolei, coloquem lá Quero Ser Demolei no Google, vocês vão ver que tem uma página voltada para os membros, né, para quem deseja conhecer e se tornar um membro da Ordem Demolei. Coloca aqui, Misael. Colocou? Então, eu Quero Ser Demolei, que hoje está com o título de O Caminho Começa Aqui, porque a gente acredita que o caminho começa na Ordem Demolei. Então, obrigado, Rito Brasileiro, obrigado, Podclave, e a gente está sempre à disposição. Que bacana, Lênison. Meu irmão Natan. Bom, eu só tenho a agradecer. Primeiro, eu queria dizer que eu já sou um grande fã do Podclave, né? Não perco um episódio. Eu até comento com o irmão Flávio como é interessante esse programa, essa iniciativa do Rito Brasileiro, do Supremo Conclave, de estar trazendo essas informações que muitas vezes são restritas a algumas lojas ou a algum pouco ciclo. Botar na internet, né? Eu acho que isso traz bastante da proposta do rito de conciliar aí a tradição com a evolução. Então, nós estamos podendo falar hoje para uma audiência tão grande, sem limites, né? Estando no YouTube. Eu fico muito feliz de estar aqui participando, realmente é um prazer. E principalmente estar aí falando sobre Demolei, sobre ordens paramaçônicas, que é um assunto que todos nós aqui amamos de paixão. Acho que a gente podia ficar aqui 5, 10 horas falando sobre ordem Demolei, não seria suficiente, mas espero que tenha sido aí bem informativo e um podcast bastante interessante para nossa audiência e que eles tenham aprendido um pouco mais do que é esse amor que a gente tem pela Demoli. Sem dúvida, e fica a promessa. Filhas de Jó, Estrelas do Oriente, a gente já está agendando, vendo o pessoal para vir aqui bater um papo com a gente. Agradecer muitíssimo essa audiência que chegou até aqui e mais uma vez, acesse as nossas redes sociais. Misael, coloca aí, por favor, participe, engaje, dê sua contribuição. O tema de hoje foram vocês que deram a ideia, então, por favor, tá lá com a gente, é muito importante. Outra coisa, entra no site Quero Ser Demolei, que hoje está com o título O Caminho Começa Aqui. Então todos querem ser Demolei, o caminho começa aqui na Ordem Demolei. Tá aí para você e até a próxima.